Pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é um pouco falar sobre a queda do dólar que a gente tá vendo aqui hoje, né, dia 28. De tudo que eu falo sempre sobre o dólar é que ter menos opinião é o melhor caminho, porque todos aqueles que eu vi que tinham muita opinião sobre para onde vai o dólar, ou, né, eu acho que eu já falei várias vezes, é um dos ativos mais complexos do mundo, tá? Primeira questão, tá? Né, o dólar hoje a 5,19, se você me pergunta se acha que é uma oportunidade de compra ou não. Sendo bem objetivo, eu acho que sim, tá? Porque o dólar, né, eu sempre digo que eles são dois fatores, o externo e o interno. E hoje o tema do dólar é um problema muito mais externo do que o interno, ou seja, ele está se desvalorizando não por conta do Brasil, mas por conta de fatores do exterior. A queda recente foi decorrente da fala do Trump da invasão da Groenlândia, né? E o que eles falam é o seguinte, ele tem seguido o mesmo caminho que ele seguiu de abril do ano passado, que, né, ficou marcado como Liberation Day, e desde então ele não se recuperou e caiu. Primeiro que isso é uma característica, né? Quanto mais o dólar pode cair, quais são os fatores que estão impulsionando o dólar, é válido comentar. Se isso pode impactar o aumento dos juros, né? E isso é um perigo para a moeda americana. Quanto mais ele pode cair. Então vamos pensar só em termos internacional, vamos esquecer do barulho, o ruído do Brasil. Então, naquela época ele caiu 6% no ano passado, né? Então o economista Robin, né, ele acha que pode cair mais 3%, ele só caiu 3% agora e acha que pode ter mais uma queda lá fora de mais 3%. Tá? Quais são os fatores que estão puxando, tá? Eu acho que aqui são, falando lá fora, são uma dezena de fatores. Então você tem o primeiro, né, o diferencial de juros dos Estados Unidos e dos países. Ele caiu muito porque decorrente dessa queda de juros, né? Se você olhar os juros há 2 anos atrás estava em 5%, né? Acho que bateu 5,25% e hoje, né, na casa dos 3,6% ao ano, né? E com o risco de ainda queda esse ano. Esse acho que é o primeiro fator. O segundo fator é, né, as reservas de maior parte dos países, né, ainda são muito em dólares, mas essa demanda a gente se viu crescer, então uma retaliação, né? O governo chinês, em vez de deixar suas reservas em dólares, migrando para ouro, né? Então a gente vê essa questão. Acho que tem um ruído político cada vez maior. Se essa falta de demanda por dólar pode impactar os juros americanos, entende-se que não, que recentemente não impactou. E também, né, se o risco de ser uma moeda de reserva. Isso também acho que no curto prazo não tanto, tá? Embora ele tenha caído, né, a moeda de reserva acho que estava em 64%, né? Hoje está em 58% das reservas globais. Não é um negócio fácil, né? Então todos os países, o Brasil mesmo tem uma grande reserva em dólar, então não é algo fácil de um país mudar e de toda a economia global. E acho que tem um outro fator ainda que é o seguinte, né, que é a expressão TINA, there is no alternative, ou seja, não tem outra alternativa fora do dólar, né? Acho que a economia da União Europeia, que poderia ser uma grande alternativa, não é uma boa alternativa. Acredito que ainda os Estados Unidos é muito melhor. Você vai para a China também não é um lugar onde as pessoas vão guardar dinheiro, né? O governo controla a moeda. E para os países emergentes, né? Então, assim, embora eu falo os Estados Unidos não esteja tão bom, mas não significa que o Brasil também esteja bom. E falando um pouco do nosso cenário, eu acho que o Brasil hoje não é que é um risco fiscal, a verdade é que as economias do mundo inteiro fiscalmente estão muito ruins, mas também não significa que o Brasil está bem, tá? Acho que o Brasil, ele tem, se a gente ligar a CNN, o Globo News e todos os jornais, fala que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, né? A gente hoje o déficit fiscal está muito alto, acho que vai ser um ano de eleição. Eu estava vendo outro dia um comentarista político falando que o país poderia gastar 90 bilhões e é um país que já não aguenta mais dívida. Então, ou seja, eu acho que eu tenho muita preocupação, principalmente quando vier a época das eleições. Acho que o mercado esqueceu um pouco desse assunto, mas se vier eleições ou esse assunto voltar a ser muito quente, né, como que será esse impacto, tá, na moeda? Então eu particularmente a 5,19, 5,20, 5,30 eu estaria comprando. Essa é a minha visão, Lucas, tá? Especialmente aqueles que não tem. Então eu falo assim, até o meu caso, eu tô com dinheiro lá nos Estados Unidos, eu tô esperando, tá? Eu não tô comprando, eu teria que trazer um dinheiro para pagar um imóvel aqui
e eu não estou vendendo, ou seja, se eu não estou vendendo meu dólar, significa que talvez eu compraria, né? Então acho que essa é um pouco a minha visão, falando até pessoal, Lucas, né? Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, acho que cada um tem que olhar para si, mas né, um pouco os meus 2 centavos sobre esse assunto. Um grande abraço.